Alô, pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável, esse momento tão esperado, tão especial. E como sempre, eu abro a Hora Saudável com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. É muito importante agradecer, em primeiro lugar, a Deus, a nossas famílias, agradecer a corporação da Herbalife do Brasil, aos executivos, às pessoas que me ajudam nessa Hora Saudável. Tenho talento, tem o toque de tanta gente aqui que seria impossível nomear, mas gratidão a cada um de todos vocês. Agradecer a liderança da Herbalife, assim, os nossos chairmans, os nossos presidentes, aquela pessoa que é o seu coach do bem-estar. Gratidão pelo trabalho que vocês fazem e gratidão especial do meu coração para cada um de vocês, que são clientes da Herbalife, que adotam um estilo de vida saudável, ativo, que usam a linha de produtos e principalmente que adotam a filosofia de nutrição e do estilo de vida saudável da Herbalife. Gratidão a todos vocês. É incrível a repercussão desse trabalho que a gente faz juntos, nas redes sociais, nos lugares que eu vou. Então, de novo, renovo o nosso compromisso, meu, da Herbalife do Brasil, dos líderes, junto com vocês, de fazer cada vez mais e melhor. E nessa hora saudável mais que especial, assumindo o compromisso de fazer mais e melhor, ora, a equipe caprichou. Nessa hora saudável, a gente vai falar sobre alguns temas saborosos, com novidades que eu adoro falar. Eu vou falar assim, ó, como que o shake proteico, uma comida para o corpo, encontra o conceito do comfort food, aquilo que a gente chama de comida para a alma. Nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito dos substitutos parciais de refeição, Sua Excelência o Shake, Sua Excelência a NutriSup, muito além do controle de peso. Como que isso pode ser encaixado, adequado, harmonizado com o nosso estilo de vida nas mais variadas situações da vida real, do dia a dia. A gente vai falar um pouquinho sobre um mito. Será que as calorias líquidas têm o mesmo poder de nutrição e principalmente de saciedade que as calorias sólidas? Será que se eu mastigo alguma coisa, atua diferente na minha fome do que se eu bebo outra coisa? E, finalmente, para concluir com chave de ouro, vamos falar sobre comfort food, esse alimento para a alma, as comidas que despertam memórias, que nos confortam, que tem aquela conexão com a emoção. Então, lápis, caneta, papel na mão, dá tempo de convidar mais uma pessoa e com esse espírito de gratidão, vamos falar sobre shake, substituto parcial de refeição, comfort food e como que isso tudo se encontra na filosofia de nutrição da Herbalife. Estão prontos? Então, olha só. Primeira coisa, vamos falar sobre calorias, né? A gente sabe que caloria está presente em todos os alimentos que a gente come, né? É uma unidade energética dos alimentos. Esse conceito não é novo. Olha, foi desenvolvido lá no final do século XIX, na França, pelo Clément, nos Estados Unidos, um cientista chamado Atwater. Eles começaram a criar o conceito de caloria e na física, uma quilocaloria, ou seja, a caloria que a gente fala é uma unidade de energia. É a quantidade de energia que eu preciso para esquentar 1 grau, 1 litro de água. Como assim, doutor Nathaniel? Olha, se eu tenho 1 litro de água que está a 25 graus, a quantidade de energia que eu preciso para esse litro de água passar para 26 graus é uma caloria. Então, esses cientistas começaram a ver quanto dessa energia, dessa caloria que cada alimento proporciona. E a gente sabe, né, que desde uma maçã até uma fatia de pizza, a quantidade de caloria varia. E é muito importante, a gente já teve horas saudáveis falando sobre densidade energética, densidade nutricional. A gente sabe que 1 caloria não é igual a 1 caloria, quer dizer, 90 calorias que eu tenho numa maçã é diferente das 480 calorias que eu tenho num hambúrguer, por exemplo. E o importante é
nesse primeiro momento, a gente ficar com esse conceito. Uma caloria é uma unidade de energia, os alimentos nos fornecem quantidades diferentes de energia e a gente precisa dessa energia para ter saúde, para ficar vivo, porém, quando elas são consumidas em excesso, quando tem aquele balanço energético positivo, elas se armazenam sob forma de gordura e isso pode ter um impacto negativo na nossa saúde. E os shakes, os substitutos parciais de refeição? Olha só, uma porção, um shake preparado conforme o rótulo, ele tem 210 calorias. Pode variar, né, um pouquinho conforme o preparo, ao redor de 200 calorias. Mas tem uma densidade nutricional, quer dizer, tem muita nutrição com caloria controlada. Olha só, tem 23 vitaminas e minerais, varia conforme o sabor, conforme o preparo, bem perto de 20 gramas de proteína de alto valor biológico e cada porção preparado dessa maneira correta, conforme o rótulo, com Nutrev ou com leite semidesnatado, ele oferece 1/3 das nossas necessidades diárias de nutrientes. Por isso que das 3 principais refeições do dia, até 2 a gente pode substituir pela NutriSup ou pelo shake, né? Então, nós que tomamos esse produto, você que é um cliente da Herbalife, a comunidade de distribuidores, nós que somos cientistas da Herbalife, os corporativos da Herbalife, a gente toma o shake, que do ponto de vista científico ele é conhecido como substituto parcial de refeição. Por que ele é um substituto parcial de refeição? Porque ele pode substituir dessas 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, até 2, com uma quantidade adequada de nutrientes para uma refeição, porém com caloria controlada, né? Na rua, naquele fast food, a gente tem muita caloria e pouca nutrição. Aqui, com o shake, com a NutriSup, a gente tem muita nutrição e não pouca caloria. Caloria controlada na quantidade desejada para uma refeição. É uma preparação prática, simples, até eu preparo, eu posso preparar no avião, no meu consultório, na academia, na minha casa, muito simples e saborosa. A gente vai falar muito sobre sabor hoje, né? Os mais deliciosos sabores, a textura, né? Então, é uma alternativa para variar a nossa alimentação de forma equilibrada. Então, eu posso adequar esse substituto parcial de refeição, esse shake, no meu dia a dia, com as mais diversas funções, como a gente vai falar agora. Agora, você deve ter visto nas redes sociais, no debate de médicos, nutricionistas, eu ainda, no século XXI, escuto profissionais da saúde falar que um shake não substitui uma refeição. Levanta a mão aí na sua casa quem escuta isso. Olha só, opinião a gente respeita. Agora, no mundo com marcos regulatórios, ou seja, onde as autoridades de saúde dizem as coisas que são ou não são, existem marcos regulatórios para dizer o que é um substituto de refeição que independe de opinião. Então, aqui no Brasil, quem determina o que é um substituto parcial de refeição é a Anvisa. E a Anvisa, né, isso está numa portaria, isso é estudado, ele é validado várias vezes. Para a Anvisa, para um alimento, para um suplemento, para uma comida ser considerado um substituto parcial de refeição, ele tem que ter critérios. Quais são esses critérios? Alguns deles eu separei aqui: caloria, proteína, gordura, vitaminas e minerais. Para ser um substituto de refeição para a Anvisa, não pode ter menos que 200 e nem mais que 400 calorias. A quantidade de proteína, ela tem que estar entre 25% a 50% do valor energético total, quer dizer, de todo o valor energético daquele produto preparado corretamente conforme o rótulo. Das calorias, 25% a 50% tem que ser proteína. E desse valor energético total, não pode ser mais do que 30% de gordura. Tá? E em relação às vitaminas e minerais, tem que ter 1/3, 33% do recomendado de cada vitamina, de cada mineral, desses micronutrientes, conforme a legislação. Então, comigo,
Então, para a dona Anvisa, né, não é opinião, é o que ela determina. Para ser um substituto parcial de refeição no Brasil, entre 200 e 400 calorias, de 25% a 50% de proteína do valor energético total, não pode ter mais que 30% de gordura do valor energético total e tem que ter um terço, 33% das vitaminas e minerais. Vamos olhar aqui na tela se o shake e se a NutriSup atende essa necessidade da Anvisa. Vamos comigo? Então, olha só, dependendo do sabor, como eu falei, todo o portfólio de shakes da Herbalife tem entre 200 e 210 calorias. Então, para a Anvisa, o quesito caloria está ok. E a NutriSup, os sabores, 202 calorias. Então, é um substituto parcial de refeição. O shake tem 35% do valor energético de proteína, a NutriSup 34%. Olha só, está entre os 25 e 50 da Anvisa, é um substituto de refeição. Tanto o shake como a NutriSup tem 21% do valor energético total composto, representado por gordura. Então, não é mais que 30%, bate o critério. E tem exatamente um terço, 33% do recomendado das vitaminas e minerais. Então, não é uma questão de opinião, pessoal. A gente respeita a opinião de todos, não é para ficar discutindo em rede social. Você que é um cliente da Herbalife tem que ter essa tranquilidade. O que a legislação do Brasil exige, a Herbalife excede, quer dizer, melhor ainda do que exigido, o shake e a NutriSup excedem, atendem todos os critérios para ser um substituto parcial de refeição. E ele pode ser usado, né, para substituir das 3 principais refeições até 2. A gente fez aqui um exemplo do café da manhã. Eu, nos últimos 19 anos, e pretendo continuar fazendo isso até os 120 anos, o meu café da manhã das pessoas na minha família é shake, preparado com Nutrev, né? Então, um shake preparado com Nutrev tem ao redor de 210 calorias, 19 gramas de proteína, 24 gramas de carboidrato, 2,6 gramas de gordura saudável e 6 gramas de fibra. Vamos comparar com o café comum do brasileiro. Olha, a gente pegou aqui aquele café da manhã, um pão francês, um leite, um leite integral, com café, com açúcar, pode ser um achocolatado, pode ter manteiga, margarina, mas olha só, não peguei aquele café de um hotel 5 estrelas, com ovos e bacon, tal, que daí não teria nem título de comparação. O café padrão do brasileiro tem ao redor de 350 calorias, 336 calorias, então tem mais caloria que o shake, tem menos proteína que o shake, tem bem menos proteína que o shake, tem quase o dobro de carboidrato, né? Enquanto o shake tem carboidrato complexo, porque tem fibra, o café da manhã do brasileiro tem carboidrato simples, o café da manhã do brasileiro, com manteiga, com margarina, tem muito mais gordura e muito menos fibra. Então, olha só, o que eu posso dizer é que o shake corretamente preparado tem um alto valor nutricional e uma densidade nutricional alta, e o café da manhã do brasileiro tem uma densidade nutricional baixa e uma densidade energética alta. Nossa, eu expliquei tão bem que até eu entendi. Então, a gente vai entender como que isso funciona. Você sabe que a gente pode usar o shake com vários propósitos. Eu posso tomar ele para controlar o meu peso, para manter o meu peso, ou até para ganhar peso. Se eu quiser reduzir o peso das 3 principais refeições, 2 eu substituo por sua excelência o shake ou pela NutriSup. Cheguei no peso que eu estou satisfeito, que para minha saúde é boa, eu vou seguir até os 120 anos. E olha só, não é só tomar o shake, é se alimentar de forma correta, é fazer os lanches saudáveis, boa hidratação, atividade física de rotina, controle do estresse. Isso não deixa nunca de ser importante. Então, eu vou, das 3 principais, uma, usar o shake, como eu estou fazendo. Pessoas que querem ganhar mais massa muscular, que estão se recuperando de uma cirurgia, de uma doença, pode fazer as 3 refeições e acrescentar o peso. A gente já tem hora saudável, procurem na nossa biblioteca de hora saudável como
que Sua Excelência o Shake, como que a NutriSup ajudam no controle do nosso peso. Agora, como que isso funciona, né? Como é que é esse valor estratégico? Primeira coisa, o que a gente chama em nutrologia de controle da porção. Imagina que você está num hotel 5 estrelas, aquele variedade enorme de alimentos. É difícil você se manter numa quantidade controlada de alimentos. Então, uma estratégia interessante do shake é esse controle de porção. O shake já tem ali as calorias, os nutrientes que a gente precisa, né? Então, com essa quantidade de calorias, de nutrientes desenhados, controlados, para substituir aquela refeição que tem muita caloria e pouco nutriente por outra, no caso o shake e a NutriSup, que tem muita nutrição e caloria controlada. Olha como é que funciona no controle de peso, aqui está brilhantemente descrito. Pega uma refeição convencional, pode ser um café da manhã, um almoço de 600 calorias. Olha que eu estou sendo muito generoso. É muito fácil a gente, num jantar, num almoço, passar de 800 até 1.000 calorias. Eu peguei uma refeição de 600 calorias e, no lugar dessa refeição, eu tomei um shake de 200 calorias. Eu economizei, eu fiz um déficit calórico, eu fiz um balanço calórico energético negativo de 400 calorias. Em vez de comer 600, eu comi 200, eu economizei 400 calorias. Se eu faço isso 2 vezes por dia, olha só, são 800 calorias por dia. 10 dias é 8.000 calorias que eu deixei de consumir sem abrir mão da nutrição, sem abrir mão da densidade nutricional, dos macro e micronutrientes. Então, eu mantenho a minha saúde, mas eu tenho uma saudáveis, se me hidratar bem, se controlar o estresse e se fizer exercício de forma rotineira a maior parte dos dias da semana. Então, olha só, hoje mesmo, imagina um dia que eu estou na minha clínica, eu tenho gravação, eu tenho reuniões, às vezes eu estou viajando, às vezes eu tenho um jantar romântico à noite, eu quero economizar calorias na hora do almoço. Olha as opções que eu tenho para almoçar o shake. Isso aqui é só um exemplo, né? A primeira coisa, eu não preciso contar calorias, né? Aquela dieta dos pontos, aquela dieta que ainda muito profissional da saúde passa de ficar pesando o alimento, de ficar contando. Não, olha ali, os cientistas da Herbalife já determinaram que a minha refeição vai ter 200 calorias. Eu tenho uma porção controlada. Me dá um controle muito bom da saciedade, porque tem proteína, porque tem fibra, tem boa densidade nutricional e olha só, se eu faço esse shake com uma salada, aqui no caso tem uma sobremesa, uma gelatina, mas poderia ser uma fruta que eu gosto ainda mais, eu tenho uma alimentação rica, saudável e que me dá uma boa saciedade. Eu comendo isso na hora do almoço, eu vou passar até a hora do meu lanche saudável no meio, no final da tarde, sem sentir fome. E isso é uma coisa muito interessante que eu quero destacar para você que é cliente da Herbalife, que uma crítica que eu escuto muito é assim, o pessoal da Herbalife é papa shake, só toma um shake. Gente, se você estudar o que a gente está recomendando, a filosofia de nutrição da Herbalife, que está na nossa literatura oficial, eu não conheço outra empresa que promove tanto o consumo de frutas, de verduras, de legumes, de alimentos tradicionais. E o que a gente vê são as pessoas ao longo da vida que adotam a estratégia do shake, da NutriSup, consumirem mais frutas, mais vegetais, mais legumes do que a população em geral. E aqui é um nutrólogo falando para vocês: consumir frutas, verduras, legumes é um sinal de equilíbrio e de saúde nutricional. Então, olha que legal. As pessoas que adotam a filosofia de nutrição da Herbalife têm uma alimentação mais saudável. E alguns exemplos do uso do substituto parcial de refeição, aqui a gente está falando do shake e da NutriSup. Café da manhã, você pode preparar de maneiras mais variadas, todos os sabores, misturar os sabores,
forma de preparo, nos sites oficiais da Herbalife do Brasil tem receitas incríveis. Eu adoro tomar o meu shake com fruta congelada, com fruta vermelha congelada pelo valor nutricional, para aquela refeição mais complicada do dia, né? No meu caso, quando eu estou na clínica, quando eu estou viajando, se eu tenho um jantar que eu sei que vai ser um pouquinho mais calórico, né? Então, aquela refeição mais desafiadora. Eu tenho vários vídeos na minha rede social. Eu estou no aeroporto, eu saio de casa com a minha shakeira, Nutreve, shake, eu tenho aquela molinha dentro da minha shakeira. No aeroporto, eu pego até no bebedouro ali água, preparo o shake, eu tenho uma refeição e fico só olhando as pessoas consumirem aqueles alimentos muito desequilibrados, muito calóricos e caríssimos do aeroporto, fico só dando risada, né? Então, eu posso fazer o meu almoço com uma salada, com frutas, com legumes, depois tomar o shake, como se fosse uma sobremesa proteica. Por exemplo, nas festas de fim de ano, né, quando você tem ali várias comemorações, às vezes compensar o excesso, né, com um shake, isso é uma boa oportunidade. E para quem adota a estratégia do jejum intermitente, né, isso sempre falo, não é demais repetir, sempre quebrar o jejum com o shake ou com a NutriSul. E olha só, explicado isso das calorias, explicado isso do shake, né? O que que faz com que as pessoas escolham os seus alimentos? Então, assim, isso aqui é um estudo, isso aqui é uma análise de como que as pessoas escolhem o que vão comer. As pessoas podem ter vários parâmetros, várias preocupações. Eu posso estar preocupado com o meu peso, eu posso querer comer coisas pelo sabor, a questão do preço é o que pega, né? Aí, se eu estou preocupado com o peso, eu preciso comer coisas que me deem saciedade, que tenha densidade energética baixa, densidade nutricional alta, que faça bem para a saúde, que seja conveniente, né? Que eu possa preparar no avião, no meu consultório, na academia, na sala de aula, e que me dê prazer. Agora, olha só essa tela e veja que no centro da tela está a questão do sabor, pessoal. O sabor determina o consumo. Um alimento pode ter tudo, ser saudável, ser maravilhoso, ser barato, ser excelente para o controle de peso. Se ele não for saboroso, anota aí, ele não vai ser consumido. Então, o sabor é importante, né? E olha só, quando a gente fala em sabor, né, a gente tem o sabor doce, amargo, azedo e um sabor misterioso lá que a gente é difícil de descrever. Mas olha só, o sabor doce é prazer e o sabor amargo ele é perigo. Isso que eu quero mostrar aqui nessa tela, né? Então, já na vida intrauterina, já quando a gente nasce, a gente já tem o paladar completamente desenvolvido. O paladar está nas células gustativas da língua, e nessas células gustativas, né, nessas papilas gustativas da nossa língua, para receber o doce, para perceber o doce, a gente tem 3 a 4 diferentes receptores por célula. E para perceber o amargo, 40 a 80. Olha só, é quase 20 vezes mais receptores para perceber o amargo do que o doce. Por quê? Porque os alimentos amargos eles podem ser tóxicos. Na natureza, a gente evoluiu provando frutas, tubérculos, flores. Aquilo que tinha um sabor estranho, a nossa língua avisava, não come que pode fazer mal. E aquilo que era docinho, sinal verde pode atacar. E a gente evoluiu com essa informação. Então, o sinal amargo ele é um sinal de perigo e o doce é um sinal de prazer. Isso não é da nossa vontade, a gente evoluiu assim. Eu lembrei quando estava fazendo essa apresentação, isso aqui é lá da minha faculdade de pediatria, isso é lá dos anos 80, quando eu estava na faculdade. Esse cientista, o Steiner, ele pegava bebezinhos lá na maternidade, ele colocava um algodãozinho na boca, com soro glicosado, com limão e com alguma coisa amarga, né? Então, olha só, ele fotografava como a expressão facial do bebê era confortável quando comia doce
quando comia alguma coisa azeda, olha só, fazia aquele biquinho, e a amarga, né, chegava a abrir a boca como se fosse botar para fora. E um outro cientista, né, o grupo do Dr. Green, eles fizeram o seguinte: eles pegavam água e iam adicionando açúcar nessa água e observavam o consumo. Olha lá, o azul clarinho é a água, e à medida que iam colocando mais glicose na água, que é o vermelho, o que, que vai acontecendo? Os bebês iam bebendo mais. Por que, que eu mostrei isso? Porque, olha só, você não tem que se sentir culpado por gostar de doce. A gente evoluiu, o ser humano, os terráqueos são assim. Tá? Dito isso, a gente tem que tentar equilibrar a nossa nutrição. Então, olha só, é natural a gente preferir os alimentos com muita caloria, a gente evoluiu assim. E como é que a gente sabe o que, que tem muita caloria e pouca caloria? Olha que dica boa, né? Quanto mais água tiver um alimento, menos caloria. Se você pegar aqui na tela, né, a pessoa está comendo ali nuts, nozes, amêndoas, um punhado disso certamente vai ter mais caloria do que se ela tivesse pedacinhos de maçã, por exemplo. Quer dizer, quanto mais água tem um alimento, menos caloria, mais baixa a densidade. Até porque a água não tem caloria, açúcar tem 4 gramas de caloria, proteína tem 4 gramas de caloria. Desculpa, 4 gramas de açúcar. Não, 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. Era só para ver se você estava prestando atenção. Então, olha só, quanto mais água tem um alimento, menos caloria ele vai ter, né? E a grande questão que eu prometi responder para vocês nessa hora saudável que está chegando na parte culminante. Será que caloria líquida é igual a caloria sólida? Tem muita gente que acha que assim, se eu tomar um suco de laranja, isso não mata a minha fome, mas se eu comer biscoito, mata a minha fome. Por que, que eu dei esse exemplo? Porque olha só, o Dr. Adam Grenoski, ele é do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em Washington. Ele é meu colega no Instituto Herbalife de Nutrição. O Dr. Grenoski fez um estudo muito grande que ele pegou exatamente isso. Olha que inteligente. Ele pegou 2 grupos de pessoas. Essas pessoas tomavam um café da manhã, todos tomavam o mesmo café da manhã. Dali 1 hora e meia, vamos dizer que tomavam o café da manhã às 8, tipo 9h30 da manhã, metade das pessoas recebiam suco de laranja e a outra metade recebia 3 biscoitos. Um suco de laranja e esses 3 biscoitos tinham exatamente 300 calorias. Era igual. Ficava 2 horas sem comer, e ali pelas 11h30, meio-dia, as pessoas recebiam um almoço que podiam comer ad libitum, como a gente fala, podia comer quanto quisesse. Olha só, o grupo que tomou o café da manhã, que tomou o suco de laranja, que comeu o biscoito, eles comeram o mesmo almoço, a mesma quantidade de caloria, não houve diferença. Por quê? Porque se a caloria líquida não desse a mesma saciedade, vocês entenderam o que, que ele provou com isso? As pessoas que comeram o biscoito iam comer menos almoço do que os que tomaram o suco de laranja, e isso não aconteceu. Daí ele fez de novo, olha só o que, que ele fez. As pessoas tomavam o mesmo café da manhã, ficavam 3 horas e meia, e 20 minutos antes do almoço, recebiam ou um copo de suco de laranja ou os 3 biscoitos, e almoçavam. Olha de novo, as pessoas que receberam o suco de laranja e os biscoitos comeram a mesma quantidade de almoço. Esses que comeram 20 minutos antes comeram menos do que aqueles que comeram 2 horas antes. Mas a quantidade foi parecida nos 2 grupos. Então, ele mostrou que as calorias líquidas e sólidas dão exatamente a mesma saciedade. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é que a gente demora de 8 a 12 minutos para o cérebro notar que eu estou satisfeito. E olha que interessante isso. Eu, quando vou num EVS, quando eu tomo um shake na minha casa, eu tomo um shake assim, desses deliciosos em 2, 3 minutos.
Levanta a mão quem toma isso também. Se eu tomo um shake em 2, 3 minutos, eu vou demorar ainda 5, 10 minutos para notar que eu fiquei saciado. Logo que eu termino, pode ser que eu ainda sinta um pouquinho de fome. Já quando a gente toma NutriSup, que tem a mesma densidade energética e nutricional, a gente toma a NutriSup quentinha e a gente leva, vai lá, 8, 10 minutos para tomar uma NutriSup. Então, geralmente, quando a gente termina a sopa, a gente já está com a saciedade. Agora, as calorias líquidas, elas dão a mesma saciedade que as calorias sólidas. Ficou claro isso? Isso é muito importante. E o que isso tudo tem a ver com comfort food, doutora Tânia? Olha, eu vou juntar tudo isso e vou falar uma grande novidade para vocês. Meu coração está saindo pela boca. Então, vamos definir o que é comfort food. Você deve ter falado isso, ouvido falar de comfort food, né? Esses alimentos que confortam a alma, que alimentam os sentimentos, né? Na verdade, são alimentos que proporcionam uma sensação, uma experiência de conforto emocional ou até umas saudades, uma nostalgia naquilo que a gente come. Sabe quando eu tomo aquele caldo de galinha e lembro a comidinha da minha avó? Quando eu como aquele feijão que parece o feijão lá da minha casa, um bolo de chocolate que eu lembro que a minha mãe fazia quando eu era criança, né? Então, esses alimentos são associados a lembranças positivas, às vezes da infância, às vezes de um momento muito feliz, né? De umas férias, de um cruzeiro, alguma coisa que me lembra uma hora que eu estava assim extremamente feliz e que traz essa sensação de conforto, de bem-estar, de otimismo, de felicidade. Então, eu já falei alguns exemplos aqui, aquele macarrão com queijo, sopa de frango, caldinho de feijão, purê de batatas, bolo de chocolate. Aí na sua casa lembra outros exemplos de comfort food, mas sempre lembra que esses são alimentos que trazem uma emoção, uma experiência, uma lembrança que nos fazem sentir muito bem. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque tem que ter sabor, tem que ter caloria, mas às vezes, olha só, eu sei que uma coisa doce eu prefiro, uma coisa amarga eu evito, mas às vezes eu quero comer alguma coisa que me traz essa lembrança. Estão entendendo onde que eu quero chegar? Às vezes eu sei que o shake é saudável, que ele faz parte do meu dia a dia, é doce, é gostoso, mas às vezes eu estou com uma fominha na alma. Às vezes eu quero comer alguma coisa que remete a essas experiências, né? E você também, na sua casa, deve estar se identificando comigo. Então, olha só, esses comfort foods são, assim, ligados a essas lembranças, a essas experiências do passado, a esses momentos felizes que trazem essa situação de conforto, né? Tem uma questão familiar, tem uma questão lá da casa da vovó, da mamãe, desses momentos emocionais positivos. Esses pratos geralmente têm essa sensação de pertencimento, de comer em conjunto, né? Ou às vezes eu estou sozinho e quero evocar essa sensação de estar com a minha família, com meus amigos. Tem essa conexão emocional e tem essa questão de mais do que comida, é um afeto, é um carinho, é uma, é uma lembrança, isso tem um cheirinho, tem um sabor todo especial. E a gente sabe que isso tem que ter um equilíbrio do bem-estar, mas não pode colocar por água abaixo a minha saúde física, né? Então, olha só, um disclaimer, o que eu quero dizer aqui? Que embora o comfort food possa trazer esse conforto social, emocional, essa experiência de prazer, é muito importante que ele tenha esse equilíbrio nutricional para eu ter uma alimentação saudável. Se eu for comer só bolo de chocolate, eu vou ter a minha alma feliz, mas possivelmente eu não vou ser um ser humano saudável. Então, muitos pratos tradicionais, aquele macarrão com queijo, aquele bolo de chocolate, tem muita caloria, tem muita gordura, tem muito açúcar, que não é o que a gente quer para o nosso dia a dia. Não tem problema nenhum, uma vez por mês, uma vez por ano, a gente ter essa experiência, mas não pode fazer parte do dia a dia. Então, o desafio, o que eu quero
trouxe vocês até aqui. A gente falou de caloria, de shake, de NutriSup, de sabor, de saciedade, de comfort food para fazer essa pergunta. Pessoal, meus amigos que estão me assistindo, vocês acham que é possível adaptar essa experiência de comfort food e transformar para ela ser uma experiência saudável, sem comprometer o sabor, sem comprometer o aroma, mas que ela tenha um equilíbrio nutricional que não vai colocar em risco a minha saúde, nem o meu gerenciamento de peso, nem o meu estilo de vida? O que será que acontece quando a experiência comfort food encontra a ciência de nutrição, encontra a tecnologia de alimento, encontra o poder dos substitutos parciais de refeição da Herbalife? O que será que isso acontece? E é a hora que eu quero que vocês rufem os tambores, que na sua casa você toque uma música de suspense, de alegria, de heroísmo, porque ciência, comfort food podem se reunir e a prova está aqui, né? A gente tem essa novidade no Brasil. Eu ouso dizer que a galáxia toda está feliz, porque dentro do portfólio de produtos dos shakes da NutriSup, agora a gente tem a NutriSup caldinho de feijão com aroma, com esse toquezinho de bacon que é incrível, né? É uma edição limitada, né? O sabor, o comfort food agora ele é fit, o mesmo perfil nutricional dos shakes, né? 23 vitaminas e minerais, aqui 18 gramas de proteína de alto valor biológico, proteínas vegetais, ao redor de 200 calorias, uma refeição prática, nutritiva, caloria controlada, fácil de preparar. Tem feijão preto, mas atenção, ela é vegetariana, ela não tem o bacon, ela tem só o que a gente chama de indulgência, né? Ela tem só o aroma, mas não tem carne, né? Ela tem a gente vai recomendar para ela ser preparada com o leite, mas ela é um alimento vegetariano, não contém glúten, fonte de fibra, né? Então, de novo, não contém o ingrediente bacon, ele só tem o aromatizante. Então, será que é possível ter uma sopa vegetariana com sabor caldinho de feijão e ter esse irresistível sabor bacon? Sim, meus amigos vegetarianos, e olha só, não são poucos. A gente tem estudos que mais de 14% da população brasileira adulta se declara vegetariano, né? Então, é um alimento proteico, fonte de proteína, de vitaminas, minerais, fibras. Sabor da culinária brasileira remete lá àquele sabor da infância, né? Hoje eu vejo gente tomando caldinho de feijão na praia, na academia. Agora a gente tem a NutriSup, fit, proteica, nutricionalmente equilibrada, um sabor, um cheirinho delicioso, caldinho de feijão, sem ter o ingrediente bacon, somente o aroma, né? Então, ela é feita com feijão preto de verdade, fácil de preparar, nutritiva, calorias controladas. Como é que a gente prepara? 3 colheres de sopa cheia do produto numa tigela, 250 ml de leite semidesnatado aquecido, né? Mistura com carinho, pensa que é a vovó, pensa que é a sua mãe, pensa que é aquela pessoa que você ama, aquela experiência em família e já está pronto. É um prato amado pelos brasileiros. Você que está aí me assistindo deve estar já com água na boca. Agora, nutritivo, esse prato da nossa culinária tradicional, super equilibrado do ponto de vista nutricional. Ele é, segundo a Anvisa, como eu mostrei para vocês, um substituto parcial de refeição, fonte de proteína, né? Proteína vegetal, 9,3 gramas de proteína, a cor natural, tem feijão preto, tem o aroma de feijão e esse toquezinho de bacon. De novo, olha só, assim como tem, né, o pessoal vegetariano, a gente tem essas indulgências, né? Hoje tem hambúrguer de soja, tem croquete de soja,
tem feijoada, né, com todos aqueles ingredientes, só que à base de proteína vegetal, e agora a NutriSup, vegetariana. Olha, eu expliquei tão bem que até eu entendi, mas com esse aroma de bacon sem ter o ingrediente bacon, né? Então, vários testes internos garantem a qualidade desse produto e, pessoal, né? Mais uma ferramenta de controle de peso, de novo, 200 calorias, 18 gramas de proteína, 3 gramas de fibra, 23 vitaminas e minerais, vegetariana, saborosa, sem glúten, fonte de fibra, né? E a gente tem que agora no nosso portfólio, na nossa cesta de produtos da Herbalife, no meu coração já tem um lugar super reservado para NutriSup, sabor caldinho de feijão e aquele aroma de bacon, né? Então, ela ajuda a gente a manter o nosso equilíbrio nutricional sem perder os nutrientes. Então, tem uma quantidade, uma densidade nutricional alta com uma densidade energética adequada para substituir uma refeição, para manter a nossa massa muscular, junto com o programa de atividade física, junto com o uso de todos os produtos da Herbalife, né? A gente está falando aqui da NutriSup, do shake, mas não esquecer as bebidas energéticas, o Lift-Off, o NRG, o Herbal Concentrate, os tabletes, o ômega 3. Eu não posso deixar de falar do nosso On Active Drink para a gente chegar até os 120 anos com saúde, todo o portfólio de produtos. Pessoal, é uma opção salgada, né? Para ter essa variedade de sabor, é um comfort food. Lembra das NutriSups que a gente tem, né? O caldo verde, a frango com legumes e agora caldinho de feijão com esse aroma de bacon, formulado, desenvolvido, desenhado com base na ciência, uma escolha para uma refeição nutritiva, né? Agora a gente pode tomar o shake no café da manhã, jantar NutriSup e os nutrientes, micro e macronutrientes da quantidade que a gente precisa. E a gente tem várias formas de preparo, né? Ó, aponte o seu telefone para a tela. Aqui tem o QR Code com as receitas, você vai encontrar essas receitas, né? Feijoada levinha, creme de feijão proteico, a gente tem o bolinho de feijoada fit, o escondidinho light, olha aí, pessoal, do Nordeste. E esses são apenas alguns exemplos, né? São receitas que o nosso time de desenvolvimento de produtos começou a desenvolver, mas você que é cliente da Herbalife, com a sua criatividade, com a sua generosidade, vai compartilhar com a gente e a gente vai divulgar para os canais oficiais. Olha, eu sei que você está adorando essa hora saudável, mas simplesmente eu preciso encerrar para ir aqui saborear o meu caldinho de feijão, minha NutriSup maravilhosa. Fiquei com muita vontade de saborear a minha. Então, deixo vocês com essa mensagem, eu quero que vocês me ajudem a compartilhar. Deixo vocês com esse convite para provar, para divulgar, para incluir no seu dia a dia mais esse produto de sucesso, junto com toda a família de produtos da Herbalife, junto com o estilo de vida saudável e ativo. Deixo a minha gratidão, o convite para a gente estar junto nas próximas horas saudáveis e, enquanto eu saboreio minha NutriSup, vamos assistir a esse vídeo incrível mostrando todo o poder, toda a ciência e todas as possibilidades de mais esse campeão de sucesso, de mais esse produto incrível. Pessoal, gratidão, fiquem com o vídeo e até a próxima hora saudável. Conheça o lançamento que traz esse sabor tão amado pelos brasileiros na versão sopa funcional.